Primeira questão: qual é a principal propriedade que caracteriza um tipo específico de átomo? Letra A, número de massa? Não. Letra B, quantidade de prótons no núcleo atômico. Exatamente, a quantidade de prótons no núcleo atômico que caracteriza o tipo de átomo. Se eu tenho um átomo que tem um próton no núcleo atômico, eu tenho um átomo de hidrogênio. Se eu tenho um átomo com 2 prótons no núcleo atômico, eu tenho um átomo de hélio. Se eu tenho um átomo com 3 prótons no núcleo atômico, eu tenho um átomo de lítio, e assim sucessivamente. É a quantidade de prótons no núcleo atômico que caracteriza o tipo específico de átomo. Segunda questão: como chamamos a energia associada ao movimento de um corpo? Então, nós sabemos que a energia que está associada ao movimento de um corpo é energia cinética, energia de movimento. Então, a resposta correta é a letra A. Terceira questão: qual é o nome do processo usado para liberar energia nuclear na bomba atômica lançada na cidade de Hiroshima? A gente sabe que o processo usado na bomba de Hiroshima é o processo de fissão nuclear. Fissão significa quebra, quebra do núcleo. O núcleo atômico é bombardeado por nêutrons e esse bombardeio por nêutrons leva à quebra do núcleo, formando 2 novos núcleos atômicos e liberando uma grande quantidade de energia. Esta energia liberada que nós chamamos de energia nuclear. Quarta questão: sobre o conceito de calor, pode-se afirmar que se trata de uma... Calor a gente sabe que é uma energia em trânsito, uma energia em movimento, que sai do corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Sendo assim, a resposta correta é a letra B, forma de energia em trânsito. Trânsito aí significa movimento, ou seja, a energia que flui do corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Quinta questão: o fato de o calor passar de um corpo para outro deve-se a... Então a gente sabe que é devido à diferença de temperatura entre eles, ou seja, a resposta certa é a letra B. O que faz o calor fluir de um corpo para outro é a diferença de temperatura. Sexta questão: assinale a frase mais correta conceitualmente. Letra A, estou com calor. Está incorreto porque a gente sabe que calor é energia térmica em movimento, energia térmica em trânsito. Ou seja, um corpo não tem calor, ele perde calor, ele ganha calor. B, vou medir a febre dele. Não, o que você mede é a temperatura, é o grau de agitação das moléculas de um determinado corpo. Letra C, o dia está quente, estou recebendo muito calor. Exatamente, essa é a resposta certa. Se está quente, a sensação de quente é a sensação que a gente tem quando a gente ganha calor. Correta a letra C. Sétima questão: 3 corpos encostados entre si estão em equilíbrio térmico. Nessa situação, então aqui a gente tem que lembrar o que é equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é o seguinte, é o que a natureza busca. As trocas de calor ocorrem justamente buscando o equilíbrio térmico, que é justamente a situação em que você tem todos os corpos com a mesma temperatura. É o que a natureza quer, que todos os corpos fiquem com a mesma temperatura. Então, letra A, os 3 corpos apresentam-se no mesmo estado físico. Não, está no mesmo estado físico seria todos os 3 estarem no estado sólido, líquido ou gasoso. Não tem nada a ver com isso. Letra B, a temperatura dos 3 corpos é a mesma. Exatamente. Está em equilíbrio térmico, está a mesma temperatura. Oitava questão, escolha a opção que completa corretamente as lacunas do texto. Por muito tempo na história da física, considerou-se que o calor era uma propriedade dos corpos, que a possuíam em uma quantidade finita. Esse conceito errôneo desapareceu no final do século XVIII. Hoje sabe-se que o calor é uma forma de energia em trânsito e, portanto, não tem sentido falar em calor contido nos corpos. Ou seja, a resposta certa é a letra A. Complementando essa informação, antes do século XVIII, achavam que existia um fluido que chamavam de calórico. Então, para eles, um corpo que estava muito quente, a temperatura alta, tinha muito calórico. Um corpo frio tinha pouco calórico. Ou seja, o calor, a temperatura, era associada a uma substância, a um fluido imaginário, que era o calórico. Porém, algumas situações simples do cotidiano derrubavam essa ideia. Por quê? Por exemplo, uma pessoa furando uma madeira com a furadeira. O que é que acontece? Tanto a broca se aquece quanto a madeira. E aí, quem é que está dando calórico para quem?
Por que os dois corpos estão se aquecendo? Ou seja, pensar situações como essa acabaram derrubando a ideia do calórico. Hoje a gente sabe que devido ao atrito, a energia mecânica da broca, ou seja, a energia cinética, a energia de movimento da broca, devido ao atrito, é transformada em energia térmica. Ou seja, é por isso que ocorre o aquecimento. É algo que você pode verificar esfregando uma mão na outra. Quando você pega as suas duas mãos e esfrega uma na outra, você percebe que se aquece. O porquê do aquecimento? O atrito entre suas mãos pega a energia mecânica, a energia cinética, né? Energia de movimento e transforma em calor, em energia térmica. Questão 9. O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas no planeta. Esse fenômeno é um processo, letra A, natural, exatamente, um processo natural. A Terra precisa reter calor para que não ocorra muita variação na temperatura da Terra entre o dia e a noite. E esse processo ocorre devido à presença de alguns gases que compõem a nossa atmosfera. Continuando, porém, intensificado pela ação humana. Exatamente, a ação humana está intensificando a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa, levando assim a um desequilíbrio, ou seja, a gente está retendo mais calor do que deveria reter. 10ª questão. Na cidade de São Paulo, nos meses de inverno, há um aumento muito grande de poluentes do ar. Normalmente, as camadas inferiores do ar são mais quentes do que as superiores. O ar quente menos denso sobe, carregando os poluentes e é substituído por ar frio. Nos meses de junho, julho e agosto, geralmente as camadas inferiores ficam mais frias e densas. Logo, o ar não sobe e facilita a concentração de poluentes crescentes. O texto, ao estabelecer um paralelo entre a densidade do ar e a temperatura, pretende mostrar o fenômeno. Aí a gente sabe que é o fenômeno da inversão térmica. Letra E. A gente sabe que o Sol emite radiação, essa radiação chega, aquece a superfície da Terra, e o ar próximo à superfície da Terra se aquece, ficando menos denso e sobe. Ou seja, o ar quente sobe, levando os poluentes. E o ar frio, por ser mais denso, desce. E você tem esse movimento que nós chamamos de corrente de convecção. Porém, quando por algum motivo o ar próximo à superfície da Terra fica mais frio, como ele é mais denso, ele não sobe. Então a gente não vai ter o movimento dessa massa de ar levando os poluentes. Então o ar próximo da superfície da Terra vai ficar insuportável, pois não vai ocorrer a dispersão dos poluentes. Questão 11. São exclusivamente partículas elementares. Letra A, elétrons e quarks. Exatamente. Tanto o elétron quanto os quarks são partículas elementares. Como assim partículas elementares, Marivaldo? Eles não têm constituintes, eles são elementares. O que é isso? A gente não consegue quebrar o elétron e não consegue quebrar os quarks. Eles são indivisíveis. Então a resposta certa é a letra A. Agora, lembrando, os prótons e os nêutrons, observe que em todas as opções tem prótons e também tem nêutrons. Os prótons e nêutrons não são partículas elementares. Os prótons e nêutrons são formados por quarks. Os prótons são formados por 2 quarks up e 1 down, e os nêutrons são formados por 2 quarks down e 1 up. Questão 12. Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes. Primeira afirmação. O calor do Sol chega até nós por irradiação. Nós sabemos que através de ondas eletromagnéticas. O Sol emite radiação e essa radiação ela não precisa de um meio para se propagar. Ela se propaga no vácuo. Então, uma das radiações que o Sol emite são raios infravermelhos. Mas emite também raio-x, emite um monte de radiação, emite luz. E é essa radiação que chega aqui na Terra e aquece a Terra. Segunda afirmação, uma moeda bem polida fica menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta. Marivaldo, por que menos? Porque a gente sabe que assim como a luz, os raios infravermelhos, que é a radiação que tem o maior poder de aquecer, elas podem ser refletidas. Ou seja, uma parede espelhada, uma moeda polida, pode refletir os raios infravermelhos, dessa forma aquecendo menos que uma moeda pintada de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol.
Terceira afirmação. Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá para a outra extremidade por condução. Que a gente sabe que é um processo de propagação de calor de molécula para molécula. As moléculas do lado que foi aquecida estão mais agitadas, começam a colidir com as moléculas vizinhas e essa agitação vai sendo passada de molécula para molécula e a gente sabe que a agitação de molécula tem a ver com energia térmica, ou seja, a energia térmica vai passando de uma extremidade à outra da barra metálica. Então, a resposta certa é a letra C, irradiação, menos e condução. Questão 13. No inverno, usamos roupas de lã baseados no fato de a lã. No inverno, o que é que a gente não quer? A gente não quer sentir frio. O que é sentir frio? É o nosso corpo perder calor para o ambiente. Então, a gente quer impedir a troca de calor. Então, a gente usa a roupa de lã justamente por isso, porque a lã é isolante térmico. Então, a gente não vai perder calor para o ambiente, logo não vai sentir frio. Então, a resposta certa é a letra D. Impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior. Questão 14. Julgue as afirmações a seguir. Primeira afirmação. A transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Corretíssimo. O calor flui de um corpo para outro, buscando o equilíbrio térmico. A natureza quer que os corpos fiquem à mesma temperatura. Então, sempre que você tiver corpos com temperaturas diferentes, o calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, buscando o equilíbrio térmico. Segunda afirmação, a convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Erradíssimo. A convecção térmica só ocorre em fluidos, ou seja, líquidos ou gases, pois é um processo de propagação de calor que vai ocorrer através do movimento de porções do meio. Por exemplo, você aquece a água que está numa panela. Por onde a gente aquece? Por baixo, pelo fundo da panela. Ou seja, a água que está no fundo da panela se aquece primeiro, ficando menos densa. Então, essa água sobe e a água mais fria que está em cima desce. Então, vai produzir esse movimento que nós chamamos de corrente de convecção. Então, porções de água se movimentam levando o calor com ela. Terceira afirmação. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Exatamente. Esse processo ocorre através de ondas eletromagnéticas, ou seja, luz, raios infravermelhos, micro-ondas, e essas radiações se propagam inclusive no vácuo. Não precisam de um meio para se propagar. Então, foram corretas as afirmações 1 e 3. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão 15. Sobre os processos de propagação de calor, analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. Então, eu quero saber o que está errado. Letra A. A convecção é observada em líquidos e gases. Exatamente, a convecção só ocorre em fluidos. Letra B. A condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Não. A condução é a propagação de calor que ocorre de molécula para molécula. Então, você precisa de moléculas para propagar o calor. Então, no vácuo, no espaço vazio, não pode ocorrer a condução. Ou seja, a resposta incorreta, que é o que a gente quer, é a letra D.